pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com Henri Cristo, diretamente de Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henri Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henri Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. No ar, henricristo.tv. Paz seja com todos. No intuito de evitar repetitivas e inoportunas indagações, meu Pai Senhor Deus determinou que após invocá-lo, concedendo a bênção, eu proceda com a dissertação antes de responder novas questões. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio que anunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse enquanto eu jejuava 2000 anos: se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Ao que lhe respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti. Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem de dízimo e pena de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome. Apocalipse 3, versículo 12. Henri. Henri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Henri, o nome que Pilatos escreveu sobre minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as Escrituras. Henri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos,
dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa, o ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim, e sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro, e vim sem livre-arbítrio a este mundo só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me enviou. E quando os julgar-me, estarei sendo julgados por Ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu somos falo que eu escuto do meu Pai que é em mim. Que a paz seja com todos. Vamos então à primeira pergunta, que é do Cris, do Rio de Janeiro. Henri, você reencarnou nesse planeta? Se eu reencarnei nesse planeta? Sim. O óbvio é ululante e diz sim. Até porque não poderia reencarnar no planeta. Vem cá a pergunta, hein? Vai. Renan Fonseca, de Barão de Cocais, Minas Gerais. Henri Cristo, algumas religiões pregam que Deus não deixa que brinquem com seu nome, e quem assim o fizer sofrerá punições. O caso recente foi um vídeo do Marcos Feliciano que, segundo ele, John Lennon, após dizer que era mais popular que Jesus, fora alvejado por 3 disparos de arma de fogo de um de seus fãs. Embasado nisso, questiono, o verdadeiro Deus é um Deus sereno e caridoso como pregado por uns, ou um Deus punitivo por outros? Caridoso, misericordioso, bondoso, generoso, que ama os seus filhos. Só que Ele criou leis perfeitas e eternas, que de acordo com a violação dessas leis, o castigo é inerente ao pecado. Então Ele não está, como vos ensinaram os falsos religiosos, com um chicote lá de cima, ou com um bastão, querendo bater em quem desobedece. Ora, Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Perfeito. Então Ele criou leis perfeitas que, de acordo com vossa conduta, a vossa própria conduta é o látigo que vos açoita. De acordo com vossa ação, é a reação. Então não tem como até julgar Deus, até dizer que Ele é vingativo, que isso e aquele outro, é um equívoco. Na Bíblia tem umas partes que dizem que Deus é vingativo. Equívoco ou de tradução ou de quem escreveu. Deus não é vingativo, não precisa se vingar de ninguém, Ele é justo. Ele faz justiça na terra. Ele é tão perfeito que Ele criou leis tão perfeitas que, de acordo com as ações, tem a reação. Por exemplo, as leis dos homens carecem de emendas, carecem de alterações, de renovação, enquanto que a lei de Deus não. Há milênios Ele criou leis para os crimes da internet, da cibernética. Meus filhos, porque as leis que Ele criou atuam diretamente no tribunal da consciência de cada um, tanto benéfica como positivamente, depende da ação de cada um. Quer dizer, você pratica uma boa obra, você pode ter certeza que será abençoado pela tua boa obra. Não é Ele que está olhando, vou te dar um prêmio. Não, é que o cosmos, o todo, porque como Ele é onipresente, as reações dos teus atos são automáticas. Não é uma coisa programada por alguém, é uma coisa programada desde o início de toda a criação do universo. Já é entendido. Juninho, de Minas Gerais. Henri, ontem eu estava vendo o vídeo do programa Fritada. Você não teve medo de ficar de frente com o judeu Rafinha Bastos? Ora, logo Rafinha Bastos. Rafinha Bastos esteve aqui comigo. Eu não tenho medo de nada. E normalmente é uma pessoa como ele, muito amável. Podem falar o que quiser, mas ele é uma pessoa do bem. Ele pode se equivocar às vezes, ou se exceder nos atos verbais de humorismo, mas é uma pessoa do bem. Então eu não tenho medo de nada.
se eu tivesse medo de alguma coisa, então faltaria confiança no meu Pai, Senhor Deus. Eu não tenho medo de nada. Eu percorri toda a América Latina, de país em país, de praça pública em praça pública, falando ao povo, e uma boa parte da Europa. Fui expulso de algum país, em nenhum momento tive medo de nada, porque eu confio sim, plenamente no Senhor. Até porque eu tenho certeza que a morte não existe, e sim que é o começo da vida, de uma nova vida. Tenho toda a minha paz, meus filhos. Hélio, de Curitiba. O que é ser um verdadeiro judeu? O verdadeiro judeu não é meramente quando circuncidado. O verdadeiro judeu, claro que a tradição diz que tem que nascer dentro de uma judia. Mas o verdadeiro judeu, por que nascer dentro de uma judia? Porque a judia é que vai ensinar para o filhinho dela as leis do Pai Eterno. Então, a mãe que sempre tem o poder de passar a educação, o ensinamento para a criança, né? Por isso que, tradicionalmente, se diz que tem que nascer do ventre de uma judia. Mas o verdadeiro judeu, sabe qual é, meu filho? Aquele que cumpre as leis do Senhor do Universo. O verdadeiro judeu é aquele, por isso que há 2000 anos eu disse que eu tinha algumas ovelhas que não eram do meu aprisco, mas que era necessário que eu as trouxesse. Porque o judeu verdadeiro é aquele que se coaduna com a lei. Não adianta você ser circuncidado e ficar violando a lei. Não. Então, porque judeu é uma palavra muito pejorativa, muito mal vista, mas é a palavra que diz, que significa aquele que observa a instrução de Deus. A Torá é a instrução de Deus. É aquele que se coaduna com Deus, que se torna eleito de Deus por obedecer a Deus. Pode ser qualquer um, até um índio que se curvar diante da lei de Deus, que andar dentro da lei de Deus, aos olhos de Deus, ele é um judeu. É claro que os judeus, digamos, aqueles que não compreendem a lei, a exemplo daqueles que gritaram crucificam, me vêm falar isso, ficam bravos até, ficam zangados, mas é verdade. O judeu verdadeiro é aquele que confia plenamente em Deus, que conhece, que busca conhecer a Torá, que é a Bíblia, e a Bíblia que é a Torá, que é a instrução de Deus. A Torá quer dizer a instrução de Deus. Siga a instrução de Deus, arrisca, e não precisa nem do título de judeu, de ser judeu. Tu automaticamente estarás em... O que vale mais? Você ter o título de judeu e desobedecer a lei e desprezar a lei, ou tu obedecer a lei, andar dentro da lei e ser abençoado por ele, guardando inclusive o sábado principalmente, para daí ter as bênçãos de Deus. Quem é o verdadeiro escolhido de Deus, senão aquele que obedece a Deus? No caso, por exemplo, de uma família que tem um filho adotivo, às vezes aquele adotivo é mais membro da família, do que aquele que nasceu biologicamente. Assim, não comparando, é o caso do circuncidado, que se rebela contra Deus, que se rebela contra a lei de Deus, e aquele que resolve se coadunar com a lei de Deus. Tenham todos a minha paz. Timóteo, sou estadunidense e moro na Flórida. Bom dia. Ontem vi um vídeo antigo do Henrique Cristo participando de um programa de debate na televisão de Curitiba. Naquela época ele parecia muito mais esquentado, digamos. Por que hoje ele parece tão mais calmo? Uma questão de esquentar, né, meu filho? Naquela época eu estava lá em Curitiba, lá ainda na condição de apátrida, né? As autoridades constituídas ainda não tinham reconhecido o meu direito de usar o meu nome, a minha identidade, a saber, Henrique Cristo, que é meu nome oficial. Então, é claro que eu distribuía farpa para todos os lados daqueles que vinham me agredir. Parece que eles intuíam que eu era apátrida, em que parece que eu não escondi ninguém. Então eles vinham com agressões, vinham me ofender, me xingar, e eu, é claro, tinha que dar o troco. Por incrível que pareça, os que fizeram isso comigo já estão todos alimentando as minhocas. Baruch, que era o que comandava o programa, o Alborguete, Ari Soares,
umas pessoas que já acertaram as contas com a lei divina. E eu continuo em São Paulo, a nível nacional, o homem do sapato branco, Jacine Figueira, enfim, todos que já acertaram com a justiça divina, e eu estou cumprindo a minha missão. Agora, o principal motivo que aqui eu me sinto melhor, porque o Senhor me disse, em 1980, quando cheguei aqui a primeira vez, que aqui é a Nova Jerusalém no Apocalipse 21, e que eu teria que transferir a sede do reino dele, depois de estabelecido na terra, aqui para a Nova Jerusalém, que é Brasília. Então, no ano 2006, justamente no dia 18 de maio de 2006, né, ele me propiciou que transferisse a sede dele para cá, e aqui eu me sinto mais em casa, né? Porque eu estou aqui finalmente na Nova Jerusalém. Aqui é tudo diferente. Então deixei para trás todos aqueles lobos com pele de ovelha, todas aquelas criaturas que me insultaram, né? Muitos já foram se entender com a mãe dela, e eu estou aqui cumprindo a minha missão. Por isso que eu estou diferente. O jornalista da Gazeta do Povo de Curitiba veio aqui uma vez e me perguntou: Henrique, por que tu estás tão diferente aqui? Por que estás aqui tão bem, sereno? Eu estou dizendo: porque eu cheguei cá. Eu esperei 24 anos em Curitiba para poder vir para cá, porque eu só podia vir para cá quando meu pai dissesse que estava chegando a hora. Ele disse que eu só podia vir para cá quando tivesse terminado o tempo cruciante da reprovação, que agora continua reprovado, mas não é a mesma coisa. Naquela época, então eu tive que esperar até o dia 24 de outubro do ano 2000, que ele disse que o sinal de que tinha chegado ao fim o tempo mais crucial da minha reprovação. Dia 24 de outubro do ano 2000, as autoridades constituídas, finalmente inspiradas pelo Altíssimo, reconheceram oficialmente que meu nome é Henrique Cristo. E daí eu pude preparar minha vinda para Nova Jerusalém, porque ele disse que tinha que cumprir lá a parte mais cruciante do que está escrito em Apocalipse, em Lucas 17, versículo 25 a 35, que eu seria rejeitado a priori por minha geração. Esses dias eu dei uma entrevista longa no jornal universitário lá, depois será exposta na o jornal Universitário de São Paulo, que atende todas as universidades. Mundo Universitário. Que daí, quando vai ser publicado, depois que eles publicarem lá, ou colocar na net, vocês vão ver que lá eu falei muita coisa, mais de 20 perguntas respondidas. Se porventura eles editarem, mas nós colocaremos integralmente na net para quem quiser ver. E ali podereis compreender muito mais coisas, meu filho, que tenham toda a minha paz. Leandro, do Rio de Janeiro. Henri, o que achou da opinião de Silas Malafaia sobre você no Pânico na Band? Eu achei que ele tenha medo, sabe? Mas claro, é lógico. Todos os bichos que integram o zoológico têm medo do diretor. E no caso eu sou o regente do zoológico. E ele é um lobo com pele de ovelha. Disfarçar com pele de ovelha. Então ele sabe que ao encontrar-me, como já aconteceu com os outros, eu removo a pele de ovelha com a minha espada de 2 gumes, fica só o lobo. E todo mundo vê que ele é o lobo. Aí todo mundo fica com medo dele, tem medo do lobo, que enfia a mão no bolso deles, chantageando 10% de seus miseráveis salários, que se diz enviado de Cristo, servo de Cristo, enfim, que faz julgamentos sobre condutas sexuais das pessoas, que eu disse a Deus: não julgueis para não ser julgados, porque da mesma forma com que julgados, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. E quando ele julga a conduta sexual das pessoas, ele está violando, sim, meus ensinamentos, porque ninguém pode julgar o que cada um, só para ter uma ideia, uma palhinha do erro que ele comete quando ele fica falando mal dos homoafetivos, que hoje em dia, por motivos biológicos, tem muitas pessoas que já crescem, adolescentes, com biologicamente predisposição a ser feminino, porque comem frango. Nos últimos 50 anos, quem come frango corre o risco de mudar a conduta sexual, porque o frango
é muito alimentado com o hormônio feminino, que depois, isso está provado cientificamente, que depois passa para o neurosistema, e daí pronto. Então ele está até nisso, ele está mostrando que desconhece a ciência, porque independente da opção sexual de um indivíduo ser uma coisa de fora o íntimo, ele está ignorando as alterações biofísicas ocorridas em função da explosão demográfica, consequentemente, porque se não fosse explosão demográfica, não precisava dar hormônio para frango para ele crescer rápido. Né? Então, como os jovens não sabem, mamãe mesmo, aqui em Brasília tem um caso, inclusive, que foi comprovado cientificamente, criança que estava começando a mudar a conduta sexual, assim, o comportamento, e daí os cientistas descobriram que era em função da comida. Aí ele, depois que mudou a comida, ele melhorou. Bom, isso é uma história comprida. Aliás, isso que eu estou falando, eu li no livro do Dr. Vinholes, um especialista, um médico especialista nesse assunto. Quem quiser pode até procurar na internet. Tenham todos a minha paz, meus filhos. Valmir Klauman, de Aurora, Santa Catarina. Se possível, eu tenho uma pergunta. Mestre, a reação é orquestrada pela Mãe Natureza. Como eu sei quando uma súplica consegue chegar ao Altíssimo para eu não ser um importunante? É simples, meu filho. Quando tu vais orar ao Pai, eu já devo ter falado isso, mas não custa falar de novo. Quando vais orar ao Pai, ao novo Pai Nosso que eu ensinei, que está na net para quem quiser aprender, então, na hora que tu estiver orando, se tu perceber alguma interferência, se o teu cérebro, a tua mente, teu espírito não se conectar diretamente com o infinito, se tu perceber a interferência de algum pensamento externo, pode pensar num parente, ou até numa pessoa, um adversário, ou até num animal que está doente, o que tu pensar que foge do teu colóquio com o eterno, com o infinito, então tu tens que orar de novo até que tu sintas que estabelecesse a simbiose com ele. Aí se tu conseguir fazer o novo Pai Nosso direto, sem nenhuma interferência, por isso que eu ensinei há 2 anos, reitero uma vez mais, tu quando orares no teu quarto, fechar a porta, em segredo ele vê o que se passa e abençoa teu Pai. Então por que eu disse, Mateus 6, versículo 6, por que eu disse para orar no quarto? Para ninguém interferir, porque tu não pode ter um colóquio a contento com teu Senhor, se tu tiver deixando invadir teu foro íntimo qualquer pensamento, teu canal neuronial, então daí tu bloqueia. E com Deus não é que ele precise, é que nós, para chegarmos a ele, temos que estar hiper concentrados nele, temos que estar inclusive com os olhos abertos, e não como ensinaram os falsos religiosos, olhos abertos mirando o infinito. Os falsos religiosos ensinam a orar com o olho fechado, porque quando eles oram nas igrejas, se tivessem os olhos abertos, ia ver a cara de sem vergonha que eles fazem, ia ver como eles estão meio debochando, com um olhar de deboche, de abusado. Então por isso que eles ensinam a fechar os olhos, para ninguém perceber quando eles estão avaliando assim como se fosse gado o comportamento do povo. Então o negócio é orar com o olho aberto, mirando o infinito. Eu sempre recomendo aos meus filhos, quando eles vêm tomar a bênção, porque muitos deles foram educados pelos falsos religiosos, não, da bênção e fecha os olhos, abre os olhos, meus filhos, porque essa hora que tu tens que conectar diretamente com o Pai. Tem todos a minha paz, meus filhos. Luciano, do Rio de Janeiro. Henri, bom dia. Um outro dia, ouvi uma pessoa dizer que já não sentia mais vontade de viver aqui na Terra por conta das tantas coisas erradas que acontecem no mundo. Ela estava vendo um noticiário quando disse isso, mas percebi que a frase era de verdade. Qual seria a melhor coisa a dizer para alguém que se sente assim? Avisar ela que se ela continuar pensando assim, ela vai ter câncer. Porque as células cancerosas que todos têm se multiplicam quando a pessoa desanima de viver. Por isso que os hospitais estão superlotados. Quando desanima de viver, lentamente o espírito a alma vai adoecendo o espírito, e a enfermidade física é inevitável. Então não pode pensar, confiar no Senhor, porque aí é um suicídio lento. Até o mal de Alzheimer, venha daí, quem quiser crer, creia. O mal de Alzheimer ocorre numa pessoa de mais idade
que já está enjoada, assim, desanimada, cujos filhos não estão vindo visitar ou não estão vendo ele como outrora, quando começa a perceber que a maioria os chama de velho, aí ele começa a desanimar e abandona o corpo, e aí o corpo é ocupado por outros espíritos, por isso que os outros espíritos não reconhecem os parentes. Essa é a razão. Aí às vezes eu vejo falar, mas pois é, meu pai, agora minha mãe não me reconhece porque não é mais ela. Aquele corpo está ali, ela se partiu. É como quando tu abandona um carro e vem um outro motorista. E o outro motorista não te conhece. Então, aí ele não conhece teus parentes. Isso é uma coisa muito profunda. Só falando, João, rapidamente, porque temos perguntas, mas quem quiser raciocinar, raciocine. Raciocinar é preciso, dentro da racionalidade, sem fantasia, sem dogma, sem subterfúgio, raciocinar equilibradamente para alcançar o infinito. Tenho toda a minha paz. Oscar, do Rio de Janeiro. Caro Rabi, milhões de cristãos no mundo, todos fazem diariamente preces a Jesus. Será que são inúteis essas orações, já que você não está lá, mas aqui de carne e osso e com nome novo? Claro, meu filho, porque se fossem úteis não aconteceria o que está acontecendo com o mundo, né, filho? Se as orações deles chegassem ao meu pai, já que eles usam o meu nome antigo, obsoleto Jesus, não teria, as orações deles seriam atendidas. Quantas vezes eu vejo na televisão, pessoas até dentro da igreja sendo assassinadas, porque elas estão invocando meu pai através. É como se você usasse o endereço eletrônico de uma pessoa, vamos falar na era da cibernética, né? Que ela já desativou, né? Aí o nome da pessoa, digamos, fosse assim, o endereço dela seria assim, Raposa número 333. Daí ela mudou para Coelho, para Leão, coisa assim. E daí tu manda para lá a mensagem e não chega, porque tu está falando com uma pessoa que já mudou. Então assim é o caso do meu nome, que meu nome mudou. Meu pai mandou eu vir com um novo nome, que eu paguei com meu sangue na cruz, que está previsto em Apocalipse 3, versículo 12. Eu me admiro muito que os que se dizem evangélicos não leem essa parte, que está previsto que eu ia ser rejeitado a priori por minha geração, Lucas 17, versículo 25 a 35, e eles continuam batendo na mesma tecla. Então eles pedem em nome de Jesus, e eu disse que eu voltaria com um nome novo, reitero uma vez mais, Apocalipse 3, versículo 12, e daí eles ficam falando com o endereço eletrônico errado. É só isso. Respondendo a tua pergunta, aí agora, se eles experimentarem pedir ao meu pai diretamente, aí dá. Não precisa nem pedir através de mim. Eu estou lhes dizendo que pode pedir diretamente para o meu pai. Não precisa nem falar em nome de Jesus, nem de Índia. Mas se quiser pedir para mim, eu peço para o meu pai. Mas por que não? Se eu já estou dizendo que tu, quando orares, reiterando de novo, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu pai em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Quando eu saí daqui, da terra, eu disse que para pedir em meu nome, né? Porque enquanto eu estava ausente, né? Para os que não conseguissem acessar diretamente o pai, mas aqueles que conseguem pedir diretamente ao Pai, cuja convicção, cuja segurança conseguem ir direto a Ele, não precisa passar por mim. Não, vai direto. Eu estou dizendo que pode ir direto. Então não tem porque o nome de Jesus, filhinhos, agora já que fizeram essa pergunta, vou reiterar uma coisa. Que eu disse assim, ó, prestai bem atenção, vai lá na Bíblia, bem. Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. Farão prodígios e enganarão muitos. Então justamente eles vieram em meu nome antigo, adivinha? Em nome de quem falam os ratos roedores soares da mídia? E adivinha em nome de quem fala o pedir mais cedo? Adivinha, vocês falam em nome de Deus? Não. Jesus. Porque justamente com isto, confessam que eles são aqueles de que eu disse que viriam. São aqueles que eu falei que viriam em meu nome antigo e obsoleto, Jesus. Por isso que eu reitero uma vez mais, quem tiver parte comigo, quer ter parte comigo e com meu Pai, Senhor Deus, que me rendeu,
invoca diretamente Ele, porque eu estando aqui na terra não preciso, desde que eu disse que pode invocar, eu não preciso invocar-me, porque eu não quero nem ser invocado agora, né? Porque eu estou aqui. Agora invoca diretamente a Ele, como eu já ensinei no quarto, com a porta fechada, Mateus 6, versículo 5. Eu disse Mateus 6, versículo 6. Tenham toda a minha paz, meus filhos. Se a humanidade abrir os seus olhos, assistirassem as viseiras dos olhos, eles conheceriam a verdade, e a verdade os tornaria livres. Tenham toda a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é do João Canário, de Lisboa. Bom dia, Henri. Gostava que comentasse a passagem quando, há 2000 anos atrás, expulsou um espírito adivinhador de uma mulher. Pode falar um pouco sobre adivinhação? Ele disse que gostava que passasse. Quer dizer, gostaria, que ele é de Lisboa. Em Portugal fala assim. Sobre a adivinhação, né? Isso. Bem, é o seguinte, existem pessoas que estão inspiradas, que Deus concede a elas o dom da vidência, mas o dom da vidência não ocorre com hora marcada. Existem pessoas que depois fazem da vidência, que não têm esse dom, e vivem como pitonisa. Por isso que na Bíblia está escrito, vivem profissionalmente disto, e por isso que na Bíblia está escrito que não era lícito consultar uma pitonisa, né? Mas existem pessoas sim que têm essa missão, que têm esse dom de ver. Nem todos conseguem ver muitas vezes. Às vezes, esporadicamente. Qualquer um de vós pode ter uma visão em casa que depois se cumpre. Então, tem outras pessoas que já têm o canal metafísico mais, digamos assim, dilatado e vê mais coisas, mas isso é também muito perigoso, porque às vezes pode acontecer de um outro espírito, uma outra visão entrar no canal da visão. Se não fosse que eu tenho muitas perguntas aqui a responder, eu ia me alongar nisto. Mas como tem muitas perguntas, só quero dizer o seguinte, que não se pode ficar consultando. Confie, consulte o Senhor, peça para Ele te inspirar, porque às vezes podes cair na mão de um charlatão e quando tu vês, ele vai te manipular. Outro dia, se me perguntarem de novo com mais tempo, eu vou responder essa pergunta completa, que eu posso ilustrar ela com uma metáfora. Por enquanto, eu só tenho, aqui tem muito. Sábado passado, nós não podemos estar no ar, houve um problema técnico, por isso que acumulou muitas perguntas. E eu, inclusive, agradeço ao Pai que finalmente propiciou que ele estabelecesse nossa comunicação. Sempre que acontecesse uma coisa técnica, queria dizer a todos que tenham paciência, espero em Deus que não aconteça mais, que sempre estarei de volta aqui no sábado às 11 horas. Tenham todos a minha paz. Fera, 2003, de Recife. Henri, fui em uma igreja daqui da cidade em que o pastor me ofereceu uma colher de pedreiro no valor de R$153, dizendo que era para eu conseguir a casa própria. Depois me ofereceu uma fronha abençoada no valor de R$91 para eu realizar todos os meus sonhos. Não podia ser nem mais nem menos, tinham que ser os valores exatos. Isso é algo cabalístico ou é estelionato puro? Artigo 171 do Código Penal Brasileiro. Estelionato, imagine só a que ponto eles estão chegando, a que ponto que eles estão atingindo. Esses dias eu vi uma coisa tão engraçada no mundo da comédia, no programa Pânico. Então tinha um artista lá, o Carioca, que estava imitando um lobo desses que tem pele ovelha. Até raspou a cabeça para ficar parecido com o lobo, com pedir mais cedo. Daí chegou uma certa altura que ele dizia assim, né? Esse espírito, esse aqui tá com encosto, né? Daí ele pegou e quebrou a parte de trás da cadeira, foi assim, não foi? Que está assim, pronto,
Sara, explica, tu viu, fala para eles como é que ele fala. A cadeira, que daí a cadeira tinha um encosto a parte de trás, e aí ele tirou. Aí o Didi mais cedo perguntou, né, se ele já tinha tirado o demônio. Aí ele falou, sim, o encosto já saiu. Ou seja, que eu quero o encosto da cadeira. É muito engraçado, falar assim é raro, é pedir mais cedo. Mas lá é Didi, né? Didi, mas é pedir mais cedo. Então é muito engraçado, chega a ser hilário. E se não fosse triste saber que tem pessoas que acreditam nessas fantasias, nesses engodos, inclusive nos dogmas, é hilário. É muito hilário alguém acreditar que eu fui de carne para o céu. Eu consigo imaginar a mente de quem crê nisso, que o pai Lauírio foi lá de carne nosso Jesus, né? Para o céu voando, né? Se esqueceram os que creem que eu fui de carne nosso para o céu, que as minhas vestes foram sorteadas pelos soldados romanos, como está registrado na Bíblia. Nesse caso, então, viram subir peladão lá para o céu, imagine. E fiquei congelado lá no céu 2000 anos, lá onde a temperatura confina 273 graus Celsius negativos. Estão aguardando que eu volte de lá congelado, peladão, chegando aqui peladão, assim que degelar, que daí o gelo derrete, né? Aí aparece meu corpo pelado. Aí a polícia chega e prende por atentado ao pudor. O que acharam dessa? É um delírio. Além de que lá em cima não tem ar para respirar. Aí os enganados, os incautos dizem, mas para Deus tudo é possível. É verdade. Para Deus tudo é possível, menos violar a lei que Ele estabeleceu. E Ele disse, o Senhor, desde o princípio, tu és pó. Do pó tu foste tomado, ao pó retornarás. Que o corpo do primogênito de Deus, desde os tempos de Adão, sempre volta a ser pó. E em espírito e em verdade eu subi ao Pai. Por este motivo, está na Bíblia escrito que eu entrava nas portas quando reapareci sem abrir a porta. Quem quiser meditar, medita. Nas casas, Senhor. Nas casas. Nas portas das casas, é claro. Porta de quê? Nas portas das casas, meu filho. Entende? Bom, tem muitas perguntas. Não dá nem para a gente ficar um pouco descontraído, porque estou atrasado. Vamos dar dentro. Tem toda a minha pausa. Albert Einstein, de Brasília. Quero saber se os espíritos desencarnados são capazes de enxergar as cores. As cores? Os espíritos desencarnados, eles veem as coisas de outra forma do que nós. Eles não enxergam, a não ser que estiver incorporado num corpo. Se o espírito desencarnado incorporar em alguém, daí ele enxerga naturalmente as cores. Se for num daltônico, ele enxerga as cores que o daltônico pode enxergar. Agora, se ele não está no corpo físico, ele procede, a forma de movimento do espírito desencarnado é diferente do que está no corpo físico. Aí nada tem cor, é tudo diferente. Não vê o corpo físico, só quando ele incorpora que ele passa a ver como os terráqueos. Agora, enquanto que ele está assim, ao léu, como alma plenária, por exemplo, né? Ele não vê por cor. Ele não vê cor. Ele é atraído, o espírito desencarnado, ele é atraído por energias, digamos assim. Ele vai num bar, esperando encontrar um corpo lá para dividir a penalidade dele. Vai no centro espírita, não é porque ele é atraído, até pelo nome centro espírita, porque ele é atraído por causa das outras almas penadas que lá estão, e porque estão invocando, estão violando a lei. Todo lugar que se viola a lei divina, os espíritos desencarnados, aqueles que estão aqui na Terra porque não puderam subir por causa do peso dos pecados, precisam encontrar um corpo com quem partilhar sua penalidade. Então ele pode ir em qualquer lugar que tu imaginas. Agora eu quero deixar claro, isso não quer dizer que tu em todo lugar, em todos os bares, tem espírito, alma penada esperando. Isso é imprevisível. Às vezes você pode entrar num bar, tomar tua tequila, o que tu quiser lá, o uísque, o que for, isso aí é normal, a maioria sai de lá normal. É só os mais vulneráveis que acabam se tornando cavalgadura. Assim como também você pode entrar numa igreja pentecostal, onde tradicionalmente os espíritos das trevas estão ululando,
e entra lá e sai por curiosidade e não pega nada. Porque os espíritos, as almas penadas, elas só conseguem incorporar nos corpos cujo titular é vulnerável. Um espírito forte, firme. O espírito ele denota pelo caráter o grau da força dele. Uma pessoa vulnerável, frágil de caráter, com facilidade o espírito incorpora. Por isso que tem uns que vão num lugar, em qualquer lugar, às vezes a polícia vai num lugar desse e nada acontece com ela, porque ela está treinada, preparada, a mente dela é mais forte, o espírito que está naquela pessoa é mais forte e não conseguem entrar. Um exemplo melhor para dar disso, em que pena que tem pouco tempo, é o caso da epilepsia. Quando ocorre o fenômeno da epilepsia porque o espírito vem, que tem o mesmo nível, o mesmo potencial daquele que é titular, eles entram em colisão, ele quer invadir o corpo, o outro reage, aí ele cai no chão, porque ele reagiu, se defendeu, não quis deixar o outro se apossar. Isso é tudo no plano do inconsciente, é difícil de explicar agora e tão rápido. E tem aqui gente me impressionando com as perguntas. Vamos adiante, tenho toda a minha palavra. Sou Luiz Antônio Capelli Franco, do Rio de Janeiro. Senhor Henrique Cristo, os espíritos conseguem enxergar ou necessitam de um corpo físico para tal? Eu acabei de responder isso agora, Feliz, tu estás no ar agora, venha calhar, que eu acabei de dar essa resposta. Assim é bom que eu já posso ir adiante para outra pergunta. Danilo, de Paraty. Bom dia, Henrique. Segundo Gênesis, Deus fala primeiro para os homens se multiplicar e depois alerta para os homens não comerem do fruto proibido. Não estaria invertido esses eventos cronológicos, já que multiplicar-se sem comer do fruto proibido na época era impossível? Olha, preste atenção, crescei e multiplicai-vos, povoai a terra. Primeiro que ele vai ser bem detalhadamente que ele diz para povoar a terra. Depois, não esquecendo de responder o restante da pergunta. Ele não diz para povoar o espaço sideral, a terra. E não disse para multiplicar desordenadamente. Então a humanidade interpretou e orientaram equivocadamente mal essa mensagem e procriaram desordenadamente, sendo obrigado a poluir o espaço sideral, construindo arranha-céus. Notai bem, vá lá na Bíblia e veja, povoar a terra e não o espaço sideral. Isso é uma coisa que um dia, se voltar a falar, eu vou explicar melhor. Agora, repete a pergunta, porque tem outra parte da pergunta que eu não respondi. Deus fala primeiro para os homens se multiplicar e depois alerta para os homens não comerem do fruto proibido. Não estaria invertido esses eventos cronológicos, já que multiplicar-se sem comer do fruto proibido na época era impossível? É que ele leu a Bíblia no sentido contrário, porque primeiro ele fala que não podia comer do fruto proibido em Gênesis, né? O fruto proibido. Depois. Primeiro ele fala crescer e multiplicar, depois ele vem e fala no Gênesis. Então foi escrito errado, porque não tem coerência nisso. Aí não tem coerência, como é que ele ia primeiro? Não, na minha ótica, e foi assim. Então, se quem escreveu, inverteu. Então, eu vou olhar melhor isso aí, porque na verdade, se ele disse desta árvore não comei, né, que era a árvore, poucos sabem, penso que a macieira é a árvore que dá vida. A árvore da vida é o sexo. Aí depois, passar o tempo, que já viu que os filhos acabaram violando esse preceito, que ele sabia que iam violar. Aí ele disse que vocês multiplicai-vos. Eu vou rever isso aí, que faz muitos anos que eu vi. Mas então tem uma coisa, ou foi escrito, porque a Bíblia foi escrita por homens. Entende? Então, até aquela parte da Bíblia onde diz que Deus se arrependera, Deus não se arrepende de nada porque Ele é perfeito. Então, tem coisas, por isso que eu disse que a Bíblia é um livro de letras mortas, que só Ele pode dar vida às letras. Por isso que deveis abrir ela invocando Ele, que Ele cabalisticamente vos ensinará o significado dela. Mas essa é uma coisa que até aqui, para mim,
Se ele falou isso, está lá escrito. Se não me engano, assim como o senhor falou, primeiro está escrito não comerei, depois não falou. Então, eu vou olhar melhor. Quem é que eu vou contar? Está aqui, acabei de ver. Multiplicar-vos está em primeiro lugar. Crescer de multiplicar em primeiro lugar? Multiplicar e multiplicar-vos, encher a água dos mares e as aves, se multipliquem na terra. Tá em Mas ele falou para o primogênito? Ele falou, acho que ele falou em geral. Para os animais. Depois ele criou o homem. Então, falou para os animais para povoar a terra. E a terra é bom que povoassem sim, que daí não teria tanta reclamação da extinção dos animais. Aí eu concordo. Daí depois que criou o homem, ele falou novamente, frutificar e multiplicar e encher a terra. Pois é, mas daí já tinha... E dominar as aves do céu. Exatamente. Bom, eu li a Bíblia 2 vezes, né, inteira, mas faz muitos anos, faz 30 anos que eu li, né? Então agora eu vou ter que reolhar isso aí, mas de antemão, para ninguém se equivocar, reitero uma vez mais, a Bíblia é um livro de letras mortas, que só Ele, o Altíssimo, pode dar vida àqueles que leem ela com a anuência dele. Repleta de fábulas, lendas, parábolas e principalmente um livro metafórico, cheio de metáforas, mas que é sagrado assim, porque nela tem no bolso dela, tem as leis de Deus. Por que Ele permitiu que fosse assim? Para que só aqueles que invocam Ele, que vão buscar nela o meio de viver bem na terra, que consigam entender. Se levar a Bíblia ao pé da letra, se alguém quiser seguir rigorosamente a Bíblia, vai sair por aí matando crianças, mulheres, etc., porque está na Bíblia escrito que Josué, para conquistar a terra prometida, matou, dizimou o povo de uma cidade inteira. Então tem que ter cuidado ao interpretar a Bíblia, ao buscar a Bíblia. Meus filhos, agora, infelizmente, tem muitas perguntas, sigo adiante. Infelizmente não, felizmente, porque tem pessoas querendo se despertar. No próximo, na sequência, a gente continua. Tenho toda a minha paz. De Enes, de Catalão, Goiás. Henri, você tem medo de morrer crucificado novamente? Se eu tivesse morrido crucificado, eu teria medo, mas eu não morri. Eu apenas desencarnei, entenderam, meus filhos? Eu tinha consciência que a morte não existe. Eu disse antes de ser crucificado, aquele que crê em mim não morrerá jamais, e ainda que estiver morto viverá, eu disse. Por quê? Não morrerá jamais, porque aquele que crê em mim eu ensino a eternidade da lei divina, e que no bolso da lei divina está a reencarnação. Não morrerá jamais, e ainda que estiver morto reviverá. Porque se crê em mim, eu ensino que quando estiver pensando que está morto, não estará morto, e sim vivo. Até porque seria muito fácil, se não existisse a reencarnação. Já pensou? Um indivíduo cometia bastante crimes aqui na Terra, morria e acabou. Não, ele vai ter que voltar aqui a se acertar com a lei do talião, que é uma vida por uma vida, dente por dente, olho por olho. Como ela não está em vigor aparentemente, como aparentemente ela não pode ser aplicada, mas ela está sendo aplicada sim, de forma que nem todos possam compreender, mas eu vejo ela se cumprir todos os dias, a lei do talião. Pessoas que morrem aparentemente inocentes, bala perdida, o que seja, mas que está saudando um débito, porque nada acontece na terra sem o consentimento do Senhor, do Altíssimo, do Eterno. Márcia de Joinville. Hoje eu tenho uma pergunta a fazer. Henri, quando sonhamos com alguém que não conhecemos, nem nunca o encontramos nessa existência terrena, esta pessoa de fato existe? Sim, você pode encontrar, você pode até um dia encontrar com essa pessoa. Porque quando você sonha, você sai do corpo, o sonho é sair do corpo como se tivesse morrido. Só não morre porque fica um fio sutil de vida te ligando ao corpo, e tu vais para outra cidade, para outra casa, encontras pessoas, vês pessoas, às vezes até vê como é que ela está vestida e tudo. E depois tu volta para o teu corpo e diz, eu sonhei com uma pessoa assim. Tem cada sonho incrível. E que daí tu estás indo visitar pessoas que tu não conhece, às vezes pessoas que tu conhece. E daí tu pode um dia encontrar com essa pessoa,
Você olha, eu já te conheço de algum lugar, aí vai pesar, às vezes nem lembra mais. Mas este é o sonho com uma pessoa que tu não conhece, pode ter certeza que ela existe. Principalmente quando tu vê ela, às vezes ainda consegue falar com ela. Tenho toda a minha paz. Ângelo Gomes, de São Caetano do Sul. Oi, bom dia. Eu gostaria de perguntar para o Henri Cristo como faz para transmutar a energia do sexo para o cérebro. Um abraço a todos aí. Olha aí, está no bom caminho. Só que prepare-te. Se tu for tentar isto, o primeiro passo, como todas as escadas tem que dar, pisar no primeiro degrau, o primeiro passo é tu aprender a orar o novo Pai Nosso que eu ensinei, que está disponível na net, no henricristo.org. Tu aprende a orar ele, mas depois tem que aprender como orar. Não adianta rezar, não. Tem que orar. A princípio tu põe essas mãos assim. Vou aproveitar em que pé, como você está a pergunta muito interessante, vou fazer ele ver. Preste bem atenção como é que você tem que orar no Pai Nosso. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manchar que emana de ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Com as mãos assim, para que as energias negativas que todos carregam no corpo subam e transformam-se lá em cima em positivas. Retornam para ti a hora que faz assim, ilumina-me. Aí elas retornam em forma de luz, de energia positiva, e com o tempo, não é no primeiro dia, dificilmente no primeiro, mas com o tempo tu vai conseguindo. Reza 3 vezes ao dia pelo menos. Se na primeira vez tu orar não conseguiste te concentrar, vai mais uma vez, na terceira vez tu consegue. E daí, com o tempo vais conseguir sentir, inclusive na mão, quando tu abre a mãozinha, vai sentir como um formigamento, que a energia tua voltando de lá, substituída pela energia de luz, energia que vem do Altíssimo. Esse é muito curto tempo para explicar, mas um dia os meus discípulos, os meus seguidores, eu já ensinei da Confraria dos Beneméritos. Um dia, quizá Deus permite, tu vens aqui, eu te ensino melhor, tá? Tenho toda a minha paz, mas vai aprendendo desde já na internet. Tchau. Luciano Franco Piscinini, de Curitiba. Qual é o elixir da longa vida, Henri Cristo? Luciano quê? Franco Piscinini. Piscinini. Meu filho, a primeira coisa do elixir da longa vida, tu estás te referindo à longa vida terrestre, porque a vida espiritual não tem fim, né? Primeiro de tudo, desde criança te alimentar corretamente, de preferência aqueles que podem não comer cadáver, nem de galinha, nem de vaca, nem nada, mas isso eu sei que é muito difícil nos tempos atuais. Mas depois, na sequência, tu viver bem contigo mesmo, tu não odiar ninguém, não invejar ninguém, tu não violar nenhum dos mandamentos, e aí tu já estás preparando teu corpo, tá? Que o teu corpo, que é o teu único bem teu mesmo é teu corpo, e ainda assim emprestado pelo Pai. Mas tu vais cuidando, te alimentando direitinho, andando dentro da lei, porque em verdade, eu reitero, todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. Então, se tu não te desequilibrar, tu vais crescer com saúde. Depois de adulto, tu vais saber não pender nem para a esquerda nem para a direita, vais caminhar em frente, serenamente, buscando conhecer as leis de Deus. Não precisa nem vir aqui, não. Estou dizendo que tu vai buscar, tu invoca o Pai, aprende a orar o que eu ensinei, aí ele vai te mostrando, ele vai te dando no canal da intuição o que é melhor para o teu corpo. Porque às vezes tem pessoas que têm uma constituição física que demanda um tipo de alimento que é diferente do que o outro. Então ele vai te mostrar, vai te inspirar o que é melhor para o teu corpo, o básico. E daí tu terás experimentado o elixir da longa vida, que é fácil. Júlio Malaquiano, de Ribeirão Claro, Paraná. Henri, eu tenho um amigo que tem 15 anos de idade e ainda brinca com massinha de modelar.
o senhor poderia fazer uma reza para ele se livrar desse vício? Ele gosta de ser chamado de Rabicó. Por favor, estamos desesperados. Pode me explicar melhor, porque eu não entendo. Me traduza para o meu idioma, vai. Massinha de modelar, aquelas massinhas de criança. Agora entendi. Quiçá ele vai ser padeiro, quiçá ele vai ser um artesão. Terapia, senhor, é bom? De repente, o que tem que fazer é ele não ficar o dia inteiro fazendo isso, né? Tem que pedir ao pai, instruir ele, porque se ele quiser, se esse é o lazer dele, que ele faça isso só no máximo 1 hora por dia. O restante ele tem que ocupar o tempo dele com estudo, com algum a fazer. Será que ele estaria me escutando, o adolescente, hein? Não, né? Ele gosta de ser chamado de Rabicó. Bom, meus filhos, eu assisti um filme recentemente cujo personagem principal se chamava Pi, oriundo de piscina. Olha só que filme. Então logo, tem todos os nomes aqui na Terra, né? Esses tempos deram o nome de Braulio para um órgão físico que houve até um grande escândalo no Brasil, né? Então tem todo tipo de nome. Aí inclusive um detalhe, né? Que nome? Para mim é brincadeira. Para mim isso é uma piada, mas tudo bem. Pode ser, de acordo com o país, pode ser uma piada, assim como a Lizu está dizendo, mas de acordo com o país, um nome que aqui é uma blasfêmia, um palavrão, no outro país é um nome normal. Entende? Aí é que está. Tudo depende do idioma, da cultura. Entende? Eu uma vez, não vou nem entrar em detalhes, só vou dizer que uma vez eu vi o Jornal Nacional, o Cid Moreira naquele tempo, falou de boca cheia que o famoso mafioso Tomásio é um dos sobrenomes, né? Que na verdade, daí depois ele passou a dizer Busqueta, né? Depois, mas na primeira vez ele colocou o nome como estava escrito no papel, né? Sem o Q, né? Sem o K, sei lá. E daí todo foi um escândalo. Né? Então, quer dizer, tem nomes, meus filhos, e lá na Itália, normal. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, o que quer dizer Tintim? Né? Tintim por tintim, a gente às vezes fala, né? Na linguagem. Já no Japão, é o mesmo sobrenome do Tomásio Busqueta, só que da forma chula também. Então, quer dizer, isso varia muito de lugar para lugar. Nick, aqui no Brasil é até uma música, lá no Japão já é outra coisa. Cada coisa, entende, meus filhos? Tem um significado. Lá em Santa Catarina, uma cidade chamada Timbó, em japonês é um nome também do órgão genital masculino. E aí por diante, meus filhos, isso aí varia muito. Então não tem. Eu vou fazer o seguinte, como hoje o tempo está passando, antes de concluir, quero dizer o seguinte, que as perguntas que não responderei proximamente, e quero dizer que lamentei muito não ter podido estar no ar semana passada, no sábado, mas que percebi que muitos filhos meus ficaram me assistindo durante a semana na reprise, que todo dia, às 11 horas da manhã, está o programa reprisado, os programas anteriores, né, quem quiser ver. E também quero lembrar de novo que na luz de meu Pai, Senhor Deus que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção, obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente aos desiguais na medida em que se desigualam. Pedirei agora ao Pai uma bênção para fechar o programa, para os beneméritos, para os companheiros dos beneméritos e para todos que estão me ouvindo e que estão chegando agora. Minhas boas-vindas, e temos um encontro marcado na graça do Altíssimo no sábado vindouro. Agora eu vou pedir a bênção àqueles que estão chegando, se quiserem participar da bênção, coloca a mão assim na hora da bênção. E ao Senhor derrama sobre vós a bênção. Que lembrem que eu não abençoo, peço ao meu Pai, Ele vos abençoa. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis
tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos meus filhos, até sábado e até sempre. Uma excelente semana a todos e até sábado que vem.